Desde que foi anunciado na San Diego Comic Con a volta de Robert Downey Jr. para o universo cinematográfico da Marvel Studios, só que dessa vez como um vilão interpretando o Doutor Destino, muita gente está se perguntando o porquê que a Marvel fez isso. Será que é desespero? Será que o Robert Downey Jr. ficou com saudades? O que aconteceu? E pra te explicar, pra tirar todas as suas dúvidas sobre esse assunto, eu preparei aqui no vídeo de hoje uma explicação com tudo que aconteceu nos bastidores da Marvel Studios nos últimos anos, desde que ela lançou o Vingadores Ultimato, que é pra você entender o que tem por trás dessa decisão. Então assiste até o final que esse vídeo vai ser muito importante. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E por que diabos que a Marvel foi se envolver nessa enrascada? Tava tudo certo com a história do Robert Downey Jr. dentro da Marvel. Fizeram um final glorioso pra ele como Tony Stark. Um final que eu acredito que nenhum ator que interpretou um super-herói na história dos filmes teve essa oportunidade de começar um universo cinematográfico a partir do seu filme, fazer todo esse sucesso, ser o protagonista de toda essa saga da Marvel que arrecadou mais de 30 bilhões de dólares em bilheteria e morrer daquele jeito glorioso no maior filme de todos, sendo o grande salvador desse universo, a maior figura existente dentro da Marvel. A história estava feita, não precisava mexer, e se ele quisesse voltar um dia, poderia ter feito algo simples, assim como Tobey Maguire fez em No Way Home, voltou como um fanservice, assim como o Hugh Jackman fez agora também, interpretando o Wolverine, mesmo depois daquele final glorioso de Logan, eles acharam uma forma segura de trazer ele de volta. Agora Robert Downey Jr. não. Robert Downey Jr. decidiu voltar do jeito mais arriscado possível, que é interpretando um outro personagem completamente diferente do que ele interpretou, saindo da zona de conforto e causando esse medo em nós, né? Porque é muito animador ver Robert Downey Jr. de volta dentro da Marvel, ainda mais interpretando o Doutor Destino, que é um grande vilão, um grande personagem, mas dá aquele medo de não ser tão bom quanto foi o Tony Stark, ou de ser ruim, ainda mais devido à atual fase da Marvel, né? Por que que a Marvel optou por esse caminho? Pra entender isso, deixa eu fechar essa bosta que tem um helicóptero. Tá vindo essa desgraça. Eu preciso explicar por que o Robert Downey Jr. voltou, helicóptero. Vai embora! Voltando aqui, né? Por quê? O que aconteceu? É o seguinte. Pra entender por que isso aconteceu, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. Vamos ter que voltar lá pra Vingadores Ultimato, que foi o maior filme da Marvel Studios, a maior bilheteria de todas, um desfecho glorioso pra saga do infinito. Naquele momento, tudo que a Marvel lançava no cinema tava batendo $1 bilhão de bilheteria. Depois do Ultimato veio o Spider-Man Far From Home, $1 bilhão também, e ainda era da Sony, tá ligado? Todos os filmes estavam indo muito bem. A Marvel tinha achado a fórmula do sucesso. O Homem-Formiga e a Vespa fez uma bilheteria boa porque veio naquele gap entre Guerra Infinita e Ultimato. E aí o que aconteceu? Nesse momento também, dentro da Disney, teve uma mudança de comando, né? Saiu o Bob Iger, que tinha ficado os últimos 20 anos como presidente da Disney. Quem comandou não só a Marvel, mas também a Lucasfilm, o universo de Star Wars, a Pixar e todas as empresas que a Disney tinha ali no seu guarda-chuva. E entrou o Bob Chapek, que se tornou o novo presidente, né? E aí quando o Bob Chapek entra, ele manda um comando para todas as empresas que tem na Disney ali, né? Que é aumentar a quantidade de produção. Tanto é que em 2020, vocês lembram que a Marvel anunciou muitas séries pro Disney Plus, acho que foram umas 10 séries da Marvel, né? Dentre elas aí as primeiras que foram WandaVision, Loki, Falcão e Soldado Invernal, que foram boas séries, foram bem produzidas. Tivemos também Hawkeye, uma série que não foi tão boa assim, mas também foi legal de assistir, teve a Kate Bishop lá. Aí vimos umas outras séries, né? She-Hulk, tem a Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, que eu gosto também, acho uma boa série, apesar de ter seus defeitos ali, gosto muito do Oscar Isaac como Cavaleiro da Lua. Vem algumas animações, né, como What If, X-Men 97, tem algumas que nem saíram até hoje, né, e vem uma cacetada de filmes, né, muitos filmes ali, filme do Shang-Chi, filme da Viúva Negra, muitos filmes, Thor, Amor e Trovão. E aí, a Marvel aumentou bruscamente a quantidade de séries, né, e de filmes também, só que ela não aumentou a capacidade de produção, ou seja, as mesmas empresas que faziam os poucos filmes que ela tinha antes, tiveram que assumir toda essa quantidade de filmes e séries. E aí, a qualidade dos projetos começou a ficar ruim, né, começou a piorar do que era antes de Vingadores Ultimato, vocês lembram muito disso, né,
o CGI de She-Hulk é muito ruim, os roteiros ficaram ruins também, porque eles contrataram alguns outros roteiristas e diretores que não são tão bons quanto os anteriores, né? Nós tivemos aí o Destin Daniel, que fez o Shang-Chi, que é um filme ok, mas não é no nível do que eram antes. O Thor, Amor e Trovão decaiu muito o nível também, a crítica começou a cair muito em cima dos projetos da Marvel. E aí, nós vimos uma queda considerável, não só na bilheteria da Marvel, mas também no valor da marca da Marvel Studios. O público começou a reclamar de uma forma que nunca reclamou antes. Os críticos também começaram a reclamar de uma forma que nunca tinha sido reclamada, apesar da Marvel nunca ter sido tão querida pelos críticos. Nunca tinha se falado tão mal da Marvel quanto nos últimos 2 anos. E nesse meio tempo tiveram alguns projetos que também foram um respiro ali, como Spider-Man No Way Home, que chegou quase em 2 bilhões de bilheteria. Teve o Multiverso da Loucura, que apesar das críticas quase chegou em 1 bilhão de dólares de bilheteria também. Teve o Guardiões da Galáxia 3 do James Gunn, que alcançou ali seus 850 milhões de bilheteria. E apesar da gente ter vivido uma pandemia a partir de 2019 até 2022 e os cinemas ficarem fechados, e isso ter sim atrapalhado a logística de produção da Marvel, porque muitos filmes eles tiveram que gravar em estúdios digitais, os atores não terem contato entre si e tudo mais. O grande problema da Marvel foi ter aumentado a quantidade e não ter mantido a qualidade de seus projetos. E aí, o auge dessa queda de qualidade foi a estreia do Homem-Formiga Quantumania, que foi o filme feito para introduzir nesse universo o grande vilão da saga do multiverso anunciada pelo Kevin Feige, que seria o Kang. Queria ter seu desfecho em 2 filmes dos Vingadores, seriam Vingadores Dinastia de Kang. Ele foi o primeiro vilão da história da Marvel que teve o seu nome anunciado no título do filme. E o Vingadores Guerras Secretas. Mas quando eles lançam o Homem-Formiga Quantumania no cinema no início de 2023, o filme vai muito mal nas bilheterias, vai muito mal com a crítica. Os fãs não gostaram do Kang. E isso se deve muito ao trabalho de roteiro que foi feito no filme pelo Jeff Loveness, que é um roteiro muito fraco, muito ruim, é uma das piores coisas que eu já vi na Marvel Studios. O filme também não é muito bem produzido e simplesmente não agrada, não empolga os fãs. Pra piorar, juntando com tudo isso, o Jonathan Majors, que é o ator que tinha sido escolhido pra interpretar esse, que seria o maior vilão da saga do multiverso da Marvel, e é condenado por violência doméstica e é demitido da Marvel Studios. Então a Marvel tinha 2 caminhos ali. Ou eles poderiam manter o Kang como o grande vilão da saga e substituir o ator, fazer um recast, que seria o mais simples, ou aproveitando que todo esse plano, além dessas polêmicas com o Jonathan Majors, deu errado, eles poderiam simplesmente reformular tudo e começar do zero, já que o plano que eles criaram a partir de Vingadores Ultimato simplesmente não deu certo. O auge do fracasso desse plano da Marvel Studios foi no final de 2023, quando eles lançam The Marvels no cinema, e o The Marvels chega a 200 milhões de dólares em bilheteria. Essa foi simplesmente a pior bilheteria da história da Marvel Studios e torna o The Marvels o maior prejuízo da história dos filmes de super-heróis, superando até mesmo o The Flash. E quando eles lançam The Marvels no cinema e o filme atinge todo esse fracasso, a Marvel simplesmente perde muita força com os investidores, que são os caras que investem o dinheiro na produção dos filmes. Os acionistas da Disney ficam desesperados. E aí, logo no final do ano passado, saiu uma notícia no The Hollywood Reporter que disse que os acionistas da Marvel, os investidores, tinham se reunido e eles tinham pedido, na verdade exigido, que os atores que interpretaram os Vingadores até Vingadores Ultimato voltassem para a Marvel, porque esses atores novos não deram certo, não estavam dando o retorno que eles precisavam. E a gente tá falando aqui não só de bilheterias, porque as bilheterias da Marvel caíram muito, mas o pior é que a venda de produtos licenciados, as compras no parque da Disney e tudo isso que ocorre numa escala global, com os personagens não fazendo sucesso, as pessoas não vão querer comprar produtos do personagem. Por exemplo, a galera comprava muito produto do Homem de Ferro, do Hulk, dos Vingadores. Quem é que vai querer comprar da Miss Marvel, depois do The Marvels? Quem é que vai querer comprar da She-Hulk? Então a Disney perdeu literalmente bilhões de dólares com essa ideia errada do Bob Chapek de colocar esse monte de personagens que não tinham sido construídos e fazer isso de uma forma mal feita. Então os investidores da Disney olharam e falaram, ó, a gente quer que traga os caras de volta. E vocês lembram, eu fiz esse vídeo aqui, foi um vídeo que bombou muito, a gente não sabia como isso poderia ser feito. E aí, ao longo desse ano, a Marvel começou a trabalhar nesse novo plano que eles iriam criar ali pra trazer esses personagens de volta. Haviam vários e vários rumores de como isso ia acontecer. A Marvel adiou alguns filmes que iriam ser lançados em 2024, como Capitão América 4, Admirável Novo Mundo, que segundo os vazamentos ali das exibições testes do filme, ele estava muito ruim também.
E aí a Marvel remarcou filmagens pro filme, eles filmaram muita coisa de novo, trouxeram os irmãos Russo, que foram os diretores dos dois últimos filmes do Capitão América e do Guerra Infinita e do Ultimato, para serem produtores do filme também, e adiaram em 1 ano para tentar consertar o filme. E isso foi mais prejuízo pra Marvel, porque os brinquedos que tinham que sair no McDonald's acabaram saindo mesmo sem ter filme. Olha o que eles abriram mão. Adiaram também o Thunderbolts em 1 ano, que era para sair em 2024, foi para 2025, e mantiveram nesse ano como único lançamento da Marvel Studios o Deadpool e Wolverine, que no primeiro final de semana alcançou quase $500 milhão e se tornou a maior estreia da história dos filmes para maiores de 18 anos, superando até mesmo o Joker. Então, com um filme que a Marvel lançou esse ano, ela ainda vai conseguir ter um lucro gigantesco. E fora isso, outra coisa que aconteceu também nos bastidores da Disney é que o Bob Chapek, que ficou 2 anos como presidente, foi retirado da presidência da Disney e eles trouxeram de volta o Bob Iger, que foi o presidente que ficou por 20 anos lá. E aí Bob Iger, junto com os investidores da Disney, junto com Kevin Feige, reformularam esse novo plano e essa forma de trazer os atores antigos de volta, certo? E aí, ao longo desse ano de 2024, começaram alguns rumores de que eles iriam trazer de volta Joe e Anthony Russo, que foram os diretores de Vingadores Guerra Infinita e Ultimato, para dirigirem esses próximos 2 filmes dos Vingadores. E também começou a pipocar um rumor de que o Robert Downey Jr. poderia aparecer, mas interpretando o Doutor Destino. Rumores absurdos, certo? Que no painel da Marvel na San Diego Comic Con foram confirmados. Logo depois de Kevin Feige chamar ao palco Joe e Anthony Russo para consagrá-los como diretor desses próximos 2 filmes dos Vingadores e anunciar também a mudança de título do Vingadores Dinastia de Kang para Vingadores Doomsday, Joe e Anthony Russo chegam ao palco e dizem que só existe um ator que poderia interpretar o Doutor Destino. E aí eles chamam ao palco e quando ele tira a máscara é simplesmente Robert Downey Jr. E o Hall H da San Diego Comic Con vai abaixo. O público não acredita no que eles estão vendo. Robert Downey Jr., que tem toda aquela história, vai voltar agora interpretando esse vilão nessa jogada tão arriscada da Marvel. E quando a gente olha toda essa história que aconteceu nos últimos 5 anos, fica muito claro por que eles estão fazendo isso. É sim uma jogada desesperada dos investidores da Disney para fazer a Marvel voltar a ser lucrativa como ela era antes. Já que os novos diretores, os novos roteiristas, os novos atores não deram certo, traz os antigos de volta, porque esse é o jogo de Hollywood. Os acionistas e investidores dos grandes estúdios de Hollywood não querem só lucrar dinheiro, eles querem ganhar o máximo de dinheiro que for possível. Eles não querem ganhar muito dinheiro, eles querem ganhar o máximo que dá. Esse inclusive foi o motivo deles terem demitido o Robert Downey Jr. da Marvel Studios e matado o Tony Stark. Porque Robert Downey Jr. cobrou simplesmente a bagatela de $100 milhões para interpretar o Tony Stark em Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Trouxe lá quase $5 bilhões de bilheteria, trouxe com esses 2 filmes, junto com os outros atores também. Mas qual era o plano dos produtores da Marvel Studios e da Disney? Era lucrar o que eles lucraram com Guerra Infinita e Ultimato, mas sem pagar os $100 milhões pro Robert Downey Jr. Por isso que eles matam o Tony Stark e tiram ele do universo. Só que, como eles viram que não deu certo, que sem o Robert Downey Jr. eles não conseguiram lucrar o que eles lucravam com o Robert Downey Jr., lucraram muito menos, inclusive, tiveram prejuízo, inclusive, vamos falar a verdade. A única escolha deles para voltar a ganhar o máximo de dinheiro que eles pudessem era trazer Robert Downey Jr. de volta. E Robert Downey Jr., que não é bobo nem nada, aceitou porque ele sabe que agora ele pode cobrar até mais do que os $100 milhões que ele cobrou. Porque sem ele, os caras simplesmente não vão conseguir. Então foi uma jogada desesperada da Marvel? Foi. Tem muitas chances de dar errado e até manchar a história que foi feita? Foi também. Mas o que os caras querem é ganhar dinheiro. Eles não vão ficar com um papo moralista de proteger o legado da história que o Robert Downey Jr. construiu dentro da Marvel e em nome de proteger esse legado, deixar de ganhar a grana que eles podem ganhar trazendo ele de volta. E eles viram que o que mais deu certo aí nos últimos anos foi trazer esses atores consagrados de volta. Olha o dinheiro que o Tobey Maguire fez voltando como Homem-Aranha. Olha o dinheiro que Hugh Jackman está fazendo voltando como Wolverine ao lado do Deadpool. Então esse é o jogo. Os caras sim ficaram desesperados com a queda de bilheteria que teve. Mas não vamos ser hipócrita aqui. Mesmo sabendo disso, sabendo que é puro e simplesmente por ganância, para ganhar dinheiro, para fazer as empresas lucrarem o máximo que elas puderem, a gente fica animado para ver. A gente fica com medo? Fica. Porque é uma coisa que, olhando
assim, né, quando eu vi pela primeira vez essa possibilidade, não achei que precisava ser agora. E não precisava ser dessa forma. Olhando como fã, eu acho que isso nem precisava ter sido anunciado no evento, entendeu? Não seria legal a gente ser pego de surpresa no filme? Eles anunciam Vingadores Doomsday, mostra lá com a máscara, quando tira a máscara no filme só, imagina o impacto. Só que o que acontece? Eles precisam anunciar isso agora para trazer de volta o interesse dos fãs. Eles anunciando que vai ter um Vingadores Doomsday e o Robert Downey Jr. será o Doutor Destino, eles automaticamente já geram interesse para as pessoas assistirem todos os projetos que vão sair a partir de agora. Todas as próximas séries que vão sair da Marvel, todos os próximos filmes, como Capitão América 4, como o Thunderbolts, o Quarteto Fantástico. Ou você acha que foi por acaso que eles anunciaram também nesse painel que o Quarteto vai estar nos 2 filmes dos Vingadores e colocaram o Downey Jr. para ser um vilão do Quarteto? Para levar interesse do público pro projeto do Quarteto. É o mesmo jogo que a Marvel fez todos esses anos. Então eles precisavam fazer esse anúncio para aumentar o valor das ações da Disney, para gerar interesse do público por todos os projetos que vão vir. Então no fim, é tudo um jogo financeiro. E é sim uma jogada tão desesperada quanto foi a do Kevin Feige lá em 2022, quando ele anunciou Vingadores Dinastia de Kang, anunciou Vingadores Guerra Secreta pro mesmo ano, porque já tinha visto essa queda que começou a partir de 2020 nas bilheterias da Marvel. E lembra que o Kevin Feige anunciou esses projetos e deu tudo errado, não conseguiram cumprir. Mas mesmo sabendo de tudo isso, a gente que é fã se anima e vê o Robert Downey Jr. de volta, ainda mais interpretando o Doutor Destino. Eu vou torcer para que dê certo, mesmo sabendo de tudo isso aqui que eu trouxe para vocês. Eu quero que seja bom e tô no hype. A verdade é essa, a gente tá no hype, porque a Marvel sabe deixar a gente no hype e a gente joga o jogo também, a gente faz parte disso. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa explicação, o que vocês acharam dessa volta do Robert Downey Jr., só que agora como Doutor Destino. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo que eu conto uma história dos quadrinhos que eles podem se basear, na qual o Homem de Ferro vira o Doutor Destino. Então se você não viu, assiste lá e manda esse vídeo para seus amigos entenderem tudo que está por trás dessa história, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo